Olá pessoal, já chegamos ao nosso 8º vídeo. Eu me chamo Luciana Oliveira e sou a coordenadora do grupo de estudos deste livro aqui, Mulheres que Correm com os Lobos, escrito pela doutora Clarissa Pinkless-Tess. Neste 8º vídeo nós vamos analisar o conto da Vassalissa. A leitura do conto já está aqui no canal, então se você ainda não leu, não faz a mínima ideia do que eu estou falando, volta um vídeo e ouça a leitura do conto da Vassalissa e seja apresentada para essas duas figuras icônicas que são Vassalissa e Baba Yaga. Vamos lá? Vamos analisar um pouquinho dessa história? É o seguinte, mulheres selvagens, Baba Yaga chega com 9 tarefas. E aqui dentro deste vídeo nós vamos analisar algumas delas e também falar dos nossos insights ocorridos no grupo de discussões Mulheres que Correm com os Lobos. Ok? Então fica aí. Então vamos começar. Visão, audição, percepção, conhecimento. A doutora Clarissa, ela nos traz esses sentidos e nos dá sugestões de como devemos usá-los. Nós devemos usar todos esses sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias, ver o que há para ser visto e conhecer o que há para conhecer e ser guardiães do fogo criativo. Ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida de toda a natureza. Então, a princípio, nesse conto da Vassalissa, é sobre isso que nós estamos falando, deste ciclo de vida, morte e vida. Para realmente ouvirmos a nossa intuição, temos que deixar a mãe boa demais morrer. É o quote, assim, mais, acho que, repetido e utilizado quando a gente fala aí do conto da Vassalissa, né? Então, vamos lá para as 9 tarefas de Baba Yaga. A primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. Aí você vai me dizer, mas what? O que é isso? Do que a gente está falando, né? Vamos lá. Assumirmos a realidade de estarmos só, de desenvolver nossa própria conscientização quanto ao perigo, as intrigas e a política. Tornar-nos alertas sozinhas para o nosso próprio proveito. A mãe boa demais nos impede de reagir a novos desafios, de atingir um conhecimento mais profundo. Com a melhor das intenções, ela nos diz, finja que está se arriscando, mas em segredo, continue aqui comigo. Dar ouvidos a ela quem? A mãe boa demais, significa interromper o processo iniciático da mulher. Então nós temos que deixar morrer o que precisa morrer. Às vezes é tão confortável ficar ali naquele ninho quentinho com alguém que cuida da gente, toma todas as decisões importantes por nós. Mas aí, como que fica o nosso desenvolvimento? Como que fica a nossa evolução? E a gente já não está falando aqui só da figura da criança, a gente está falando da nossa figura, qualquer idade que a gente tenha no momento. Então, deixar morrer o que precisa morrer. Aqui nós estamos falando de valores e atitudes. Dentro da psique, temos que deixar morrer esses valores e atitudes dentro da nossa cabeça que não se sustentam mais, que não tem mais motivo para ser. Lembram que eu falei que esse estudo era muito cíclico e que toda hora a gente ia voltar a falar de determinados temas? O tema dos valores e atitudes estão aqui. As valores e crenças. Olha, quanto tempo faz que eu estou comentando a respeito disso? Já estava falando no Tia Lu Estuda, né? E agora estou falando aqui de novo. Então, assim, por que a gente tomou essa conclusão baseada em crença? Tá bom, mas quem que colocou essa crença dentro de mim? Ela ainda é válida? Eu ainda concordo com isso? Não vamos ser aquelas pessoas, a Gabriela que nasceu assim, morreu assim e nunca evoluiu, que tomou uma decisão há uma década atrás e continua repetindo aquilo automaticamente sem nunca parar para se questionar se realmente essa crença é válida? Será que você já não mudou? Será que o mundo já não mudou? Será que as coisas ainda são assim? Né? Será que as circunstâncias já não são outras? Então, questionar valores e atitudes também é deixar morrer a mãe boa demais. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas há muito aceitos que tornaram a vida segura demais, que super protegem, nos fazem andar com passinhos de geisha ao invés de longas passadas de mulheres que correm com os lobos livremente. Sem assumir os riscos, a mulher não aguça os seus poderes intuitivos. A nossa vida e os nossos talentos expressivos recuam para a sombra e nós definhamos ao invés de fortalecer. Nas nossas entranhas, sabemos que existe um toque de morte ao insistirmos em sermos aquela pessoa boazinha demais o tempo todo. E aí, a gente está aqui observando 2 extremos, certo? De um lado, a gente tem a boazinha demais. E do outro lado, o coro das megeras irredutíveis. Aquela voz, aquela maldita voz que não para de nos dizer: você não sabe fazer isso, você não é boa, você não tem coragem necessária. Ai, você é tão tola, tão sem graça, tão vazia. Você não tem tempo, esse é o pior de todos. Você só é boa para as coisas simples. Existe um limite até onde você pode chegar. Desista enquanto você ainda pode. Já ouviu essa voz em algum momento da sua vida? Pois é, ela está aqui dentro da gente. E ela é uma mentalidade de escassez. A mulher criada em famílias que não demonstram aceitação por seus talentos costumam assumir empreendimentos extraordinários e grandes demais, repetidas vezes. E aí é como se essa mulher dissesse: agora eu sou boa o suficiente? Agora vocês me amam? Então, se de um lado a gente tem
uma voz, uma mãe boa demais na nossa cabeça, que nos faz ficar muito quietinhas, confortáveis, boazinhas, obedientes e submissas aqui. Do outro lado, a gente também pode ter esse coro das megares irredutíveis que está o tempo todo nos culpando, nos criticando e nos fazendo disputar com a gente mesma. Porque às vezes, assim, você pode até ter sido criada num ambiente de cobrança, mas a pior cobrança vem de você mesma. Então você fica o tempo todo assumindo tudo, né? Aquela mulher yin, aquela mulher yang, na verdade, aquela mulher que ela faz, né? Então, por quê? Porque na verdade ela tá buscando essa aceitação. Ela não tá percebendo que ela não deve dar ouvidos nem pra uma mãe boa demais e nem pra megera irredutível. E tudo isso, ó, tá onde? Dentro da nossa cabeça. Então, essa foi a primeira, e acho não, vai. A mais importante das tarefas, quando a gente fala desse conto da vassalista. Quando a mãe boa morre, entrega pra ela aquela bonequinha. O que é aquela bonequinha? É a intuição. É isso que ela tem que ouvir. Dentro das vozes que estão ali, lutando na cabeça dela, tem a voz da mãe boa demais, tem a voz da megera. E a voz da intuição tá ali, em algum lugar no meio. Vamos para a segunda tarefa. Denunciar a natureza sombria. Aí você olha pra mim e fala, nossa, Lu, o que será que é isso, né? Pois é, vamos desenrolar aí essa história. Descobrirmos que sermos a boazinha, a gentil, a simpática, não fará a nossa vida florir. Vivenciarmos diretamente nossa própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self. E aí entra aqui uma frase que eu tenho um post-it colado na tela do meu computador, no meu escritório, que é a seguinte: nós temos que construir o melhor relacionamento possível com as piores partes de nós mesmas. Ok, a gente já percebeu que ser a boazinha submissa está esmagando o nosso fogo criativo, está destruindo, fechando todas as portas dentro de nós, nos matando aos poucos. E aí a gente também, por causa disso, tem receio de mexer com aquelas partes sombrias, né? Todo mundo tem aí um comentário invejoso, um julgamento errado que proferiu, um pensamento maldoso sobre alguém. Você é perfeito? Você é santo? Não. Isso acontece. E aí o que a gente tem de fazer? É se envergonhar. E vibrar na vergonha é a pior coisa que qualquer pessoa pode fazer, né? Nós temos lá a escala Hawkins de vibração, que nos diz que a vergonha é o pior sentimento. E é isso. Quando a gente vibra na vergonha, a gente quer esconder embaixo do tapete essa sujeirinha do momento em que a gente proferiu um julgamento, que a gente foi invejoso, que a gente foi ciumento. A gente também não está lidando com o que a gente precisa lidar para evoluir. E aí o material da sombra, ele pode ser muito positivo, já que muitas vezes nossos talentos, eles também foram empurrados para lá. Quando irrompem, quando finalmente identificamos esses aspectos positivos e negativos, nos tornamos mais fortes e mais sábias. É assim que a gente evolui, seguindo os passos, as tarefas, cumprindo as tarefas de Baba Yaga. E nós estamos na segunda tarefa, ok? E aí eu tenho aqui um coach muito gostoso, que eu já publiquei nas redes sociais e adoro, que diz o seguinte: desobedeça. Só assim somos capazes de realizar uma descoberta chocante, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros, enquanto que ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É bem isso. E aí eu gosto muito de mapas mentais, né? E no material aqui do pessoal que está participando do grupo de estudos, tem um círculo, colobinho no meio, e aí dentro desse círculo a gente passa por algumas etapas aí, né? Estou assim descrevendo o ciclo, e aí começa assim, ó. Ser você mesma, isolamento necessário, tensão psíquica, aí você cria alma e aí você promove mudanças. O que acontece quando você é você mesma? Algumas pessoas vão embora. E aí você diz, tchau, vá com Deus, né? Apesar disso criar uma tensão psíquica em você, é com isso que você começa a criar alma. É com isso que você começa a ser criativa. É com isso que você começa a evoluir, a ser plena. E aí, é claro, você promove as mudanças necessárias na sua vida para que você consiga sempre estar aí em contato com esse lado selvagem seu e vivendo, né, realmente quem você quer ser, não o que esperam que você seja. E aí a gente também tem aqui um paralelo entre excesso de adaptação e manutenção da identidade. Não podemos crescer se ficarmos paradas, servindo de saco de pancadas para a cultura, família e principalmente o predador da psique. A gente já conheceu ele, né? Lembra do conto do Barba Azul? Lembra da vozinha? O predador da psique está aqui juntinho com o coro das megeras irredutíveis dentro da cabeça da gente. As que tentam tornar invisíveis seus sentimentos estão se entorpecendo. A luz se extingue é uma forma dolorosa de destruir a sua vida. Então, queridas, acendam a luz. É assim que a gente realiza a segunda tarefa da Baba Yaga.